Vila potencializa sua vocação para você ser feliz, cuidando de cada detalhe a fim de criar uma atmosfera única e entregar com excelência tudo o que você precisa para construir o seu caminho no mundo. We are an international school. We are Vila Global Education. O nosso propósito é formar pessoas fortes e felizes, preparadas para transformar as suas vidas e o mundo. Olá, é com uma alegria imensa que estamos no nosso segundo encontro temático, dentro do nosso podcast Vila, falando para todos vocês e buscando temas relevantes para este momento. E o tema relevante é discutir, dentro da semana, né, do Dia Internacional do Meio Ambiente, o conceito de sustentabilidade e, principalmente, dentro deste podcast, que é o que podemos aprender com os nossos filhos sobre agir local e pensar global. Meu nome é Selma Brito e eu sou diretora do Grupo Vila. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Meu nome é Ângelo Bernardino. Eu sou explorador da National Geographic e professor também, professor de oceanografia na Universidade Federal do Espírito Santo. Quero agradecer ao Grupo Vila pelo convite, à National Geographic Learning pela oportunidade de vir a Salvador. E é um prazer estar aqui com os alunos do colégio, né, com todos vocês, para produzir essa conversa, né, para participar dessa conversa sobre sustentabilidade, meio ambiente e mundo. Né? Vamos nessa. Obrigado. Oi, meu nome é Lara, eu sou do 8º ano do Vila Litoral Norte e eu vim falar sobre moda sustentável. Oi, meu nome é Malu, eu sou do 2º ano e eu sou daqui da unidade do Vila Paralela. Oi, meu nome é Rômula, eu sou do 9º ano do Vila Prado Forte e eu vim aqui falar sobre protótipos sustentáveis. Pois é, nós estamos aqui com a mesa de ilustríssimos, né, colaboradores dentro deste propósito do que podemos aprender com os nossos filhos e também o que a escola pode aprender com os seus estudantes. Não é? Então, é com muito prazer que a gente traz à tona a discussão sobre o agir local e pensar global, e nós fizemos esse exercício, a partir de um projeto específico nosso, que é o Vila Science Exhibition. Então, os meninos optam por uma temática e eles vão estudar essa temática, vão discutir quais são as problemáticas locais que eles, ao estudar e ao conhecer, eles poderão atuar, né, como cidadão local. Tá? Então, é um prazer, e quando a gente fala de pensar global e agir local, não é uma simples frase, né, de impacto e de propaganda. É, de fato, nós nos responsabilizarmos pelo nosso tempo, pelo lugar onde estamos, e também nos responsabilizarmos pelas grandes questões que a humanidade hoje vive. Então, estamos aí vivendo, né, situações climáticas, o advento, né, da tecnologia chegando, né, muito fortemente em nós, a desigualdade social. Então, temos várias questões que precisamos, enquanto humanidade, dar conta delas. E uma escola precisa se interessar e inteirar disso, porque nada adianta, né, a gente ter um processo de preparação e de formação dos nossos estudantes, e principalmente dentro do Vila, do nosso propósito de desenvolver pessoas fortes e felizes, se não estamos atentos ao que reclama o nosso tempo e o nosso lugar sobre questões que precisam de nós. E nós nos entendemos como seres privilegiados, então essa responsabilidade para nós ela é muito maior do que aqueles que estão fora do jogo. Né? Os que estão fora do jogo, então, sim, esses precisam muito de que a gente compreenda esse caminho de responsabilização pelo que estamos vivendo. Então, o problema é nosso, aqui ou em qualquer lugar que ele esteja, e que, com certeza, reverbera em alguma coisa que a gente faz. Então, diminuir os impactos da nossa ação diante, né, dos outros é o que temos de fazer melhor.
tá? E principalmente em se tratando, então, de meio ambiente, né? Mais ainda. Essa consciência coletiva dentro de uma sociedade tão individualizada, né, e tão ensimesmada, é um exercício importantíssimo para nós. E é logicamente que, por ser escola e responsável pelo desenvolvimento dessa cidadania, é que estamos buscando outras formas também de trazer à tona essas questões, colocando os meninos como protagonista. Então, o VISE é isso, eles fazem todos esses ensaios, e eles discutem, eles buscam, eles pesquisam, e nos surpreenderam, é nosso segundo ano de VISE, nos surpreendeu positivamente, não só as temáticas que eles escolheram, mas a forma com que eles fizeram. Então, nós aprendemos muito, né, de fazer projeto também com eles. Bom, e aí aqui eu vou passar a palavra para Ângelo, porque para a gente é muito importante ter alguém, não é, que tem na sua vida, no seu exercício de vida, né, profissional, mas com certeza, né, toda escolha profissional tem, né, uma pessoa ali atuando, temas tão caros para a gente, e tê-lo aqui para discutir, e logo após do VISE com os meninos, vai ser de uma experiência para nós muito grande, né, da gente ter o que aprender, e essa relevância, né, o quanto que isso é relevante dentro do trabalho que você faz hoje, uma ação como essa que nós fizemos com o VISE. Obrigado, Selma. Parabéns pela iniciativa. Eu acho isso fantástico, essa oportunidade de troca com os alunos, troca com a escola, com o ambiente familiar, com as famílias que estão aqui. Eu acho que, olhando para trás um pouco na minha formação, eu venho de uma época que a formação era valorizada basicamente o conhecimento individual que você tinha, né? A gente era treinado na escola, treinado na academia, na universidade, na pós-graduação, todo como especialistas, né? As universidades foram moldadas para formar pessoas que detinham certa quantidade de conhecimento. E, de certa forma, ainda esse mundo ainda existe, né? Tanto na academia quanto nas escolas. E quando eu olho para trás da minha carreira, e tem 15 anos que eu trabalho na universidade pública aqui no Brasil, eu vejo tanto que minha percepção mudou através dos projetos de pesquisa que eu tenho participado e até coordenado. Um exemplo é esse trabalho, quando eu comecei a trabalhar com a National Geographic, com o suporte da National Geographic. Duas coisas eles perguntavam para a gente antes, depois de aprovar o projeto, né? Eles perguntavam para a gente sobre o seu projeto, né? Por mais que a ciência é boa, a ciência é importante, eles faziam duas perguntas principais. Por que isso é importante, o que você está fazendo? Né? Por que as pessoas têm que se importar com o que você está fazendo? Como isso vai mudar, né, a vida de alguém? Né? Como é que você vai fazer as pessoas olharem para o seu trabalho diferente? E a segunda pergunta era a urgência. Por que isso é urgente? Por que isso tem que ser feito agora e é importante? Né? E aí isso vira um pesquisador de cabeça para baixo, no sentido de que a gente sempre dá uma maior importância sobre o nosso trabalho. Você fala, a minha ciência é boa, a minha ciência é importante, mas, de repente, a comunidade, né, as famílias, as pessoas que estão lá fora do seu ambiente, elas não entendem e não compreendem muito bem o seu papel, né, o papel da sua ciência naquele projeto. Então, isso me mudou muito ao longo dos anos, quando eu comecei a trabalhar com a NetGeo, porque realmente a gente tem que se aproximar da sociedade, né? A gente tem que mostrar, ainda mais nos dias de hoje, como a gente está falando, como a Selma falou muito bem, são dias transformadores. Vocês, jovens, vocês vão viver um mundo, já vivem um mundo em transformação muito, muito rápida, tanto ambiental quanto social. E quando a gente olha, e eu me vejo, né? Então, quando eu me via como um professor acadêmico, especialista no início da minha carreira, eu vi que eu não tinha o conhecimento necessário para atuar em muitos dos temas que eu queria. E uma das coisas que eu acho que eu fiz e que fui muito feliz nas atuações dos projetos que coordenei foi montar times multidisciplinares, montar times diversos, né? Que eu acho que a diversidade
não só de ideias, né, de raças, a diversidade social, a diversidade biológica maravilhosa, né, mas a diversidade social que nós temos na comunidade é ainda mais maravilhosa. E quando a gente se associa não só com pessoas na academia, mas com cidadãos, quando a gente se associa com comunidades tradicionais, que foi uma experiência que me transformou profundamente nos trabalhos da Amazônia que eu tive, né? Eu sou do sudeste do Brasil, nasci e cresci longe da Amazônia. Possivelmente com vocês eu tinha uma ideia da Amazônia, uma floresta distante, numa outra extremidade do Brasil. E depois que eu tive a oportunidade de entrar, né, de pedir licença para as comunidades que lá estão, para trabalhar, para aprender com eles, e comecei a ouvir as coisas que eles falavam, isso me transformou profundamente na forma como eu atuava como pesquisador e como pessoa. E o que a Selma falou agora é muito importante, porque a gente está com esses novos desafios de mudanças, né? A gente tem um conhecimento adquirido de pessoas que vivem nesses territórios distantes da nossa realidade, que vivem em áreas naturais, muitas vezes preservadas, em matas, em áreas costeiras, né, em ilhas e coisas do tipo, comunidades quilombolas, indígenas e coisas do tipo, que possuem um conhecimento ancestral muito grande e que antigamente não era considerado um conhecimento válido para a ciência, por exemplo, né? Essas pessoas nunca foram historicamente consultadas sobre processos de conservação de espécies, de biomas, ou para decisões políticas importantes de conservação no país. E agora isso está retornando de uma forma muito forte, porque estamos reconhecendo, né, pesquisadores e entidades comunitárias, associações comunitárias, da importância que esse conhecimento traz para as atividades que a gente precisa, né? Então, hoje eu vejo que a ciência, eu tento passar isso para os meus alunos da universidade, os jovens que estão lá, como que é interessante a gente olhar práticas ancestrais que as pessoas tinham de produção de alimento, práticas ancestrais que as pessoas tinham de atividades culturais, de atividades econômicas, de organizações sociais, que estão retornando, né, que estão vindo à tona nas conversas multilaterais e de alto nível entre países, por exemplo, na ONU e nesses fóruns de discussões mundiais. Todos esses fóruns hoje reconhecem esse conhecimento, esse conhecimento adquirido, esse conhecimento ancestral como fundamental para o futuro nosso, né? Então, nós somos parceiros, na verdade, né? Isso mudou muito na academia, né? A academia, como eu falei, ela era considerada um lugar do saber, né? Os pesquisadores se consideravam os detentores do conhecimento, os acadêmicos, né? O doutor, o professor doutor e tal, eram considerados os detentores do conhecimento. E eu acho que isso mudou muito hoje, felizmente, para o bem. E ter a oportunidade de trazer vocês jovens, né, que estão no início do seu ciclo, né, de estudos, do seu ciclo de formação, e trazer isso para vocês e mostrar como o conhecimento hoje mudou. O conhecimento não só está mais acessível, né, para o mundo inteiro através das redes sociais, mas ele está mais acessível em termos de vocês são capazes de, nesses canais digitais, de trocarem conhecimento com pessoas que estão a milhares de quilômetros de distância de vocês. Vocês têm a oportunidade de aprender, de viajar e de trocar informações com pessoas que antigamente a gente não existia, né? Antigamente, então, o conhecimento era restrito a livros e artigos acadêmicos, e hoje o conhecimento ele é muito mais amplo, né? A forma do conhecimento, a forma de divisão do conhecimento. Então, eu acho que no meu trabalho, para concluir, eu acho que eu aprendi mais também sobre como tentar integrar essas visões. E isso tem me tornado não só um profissional mais capaz, um cientista que pode trazer respostas para muitas das questões que a humanidade tem vivido. No caso da Amazônia, a gente tem tentado valorizar o território dos povos tradicionais de uma forma a valorizar, de uma maneira não mercadológica, o que eles possuem de conhecimento nas suas vilas, nos seus territórios. Então, a gente costuma valorar, quando a gente fala de ecossistemas, de preservação ambiental, uma das maneiras mais difíceis que a gente tem de convencer a humanidade, né, de conservar, é tentar mostrar que aquela área natural ela é importante para a gente, né, porque ela traz para a gente muitos serviços que são essenciais à nossa vida.
E uma das formas de fazer isso é valorar não só a limpeza do ar, a água limpa, né, a provisão de alimento que a gente retira, mas é valorar as experiências culturais que essas áreas permitem a gente ter, né, valorar o nosso bem-estar social, né, e o bem-estar social de uma maneira geral, né, para pessoas que vivem lá, mas pessoas que estão longe, né, porque a gente pode querer um dia tentar experimentar a Amazônia, né, uma floresta relativamente intacta, igual a Amazônia. A gente pode querer ir aqui na região costeira da Bahia e tentar experimentar o que é encontrar uma praia limpa, né? Uma praia pública, aberta a todos, né? Então, eu acho que essas experiências vão ensinar as pessoas e dar voz a essas pessoas, né? Para que a gente ajude elas a conservar esses territórios. É uma das coisas mais importantes que eu vejo hoje que a academia a gente pode fazer através de processo científico, né? Então, eu acho que eu quero parabenizar vocês. Eu estou muito ansioso para escutar a experiência de vocês nos seus projetos científicos, mas a ciência é isso hoje, né? Ela começa com aquela perguntinha, né? Eu falo isso para meus alunos de universidade também, coisa que vocês estão vivendo aqui na escola. Ela começa com uma perguntinha, com aquela hipótese científica, né? Vocês vivem aquele processo acadêmico de formular hipóteses, de estabelecer métodos para testar essa hipótese, né? Adquirir seus dados e vir com seus resultados. Mas quando a gente pega isso e muda e coloca isso no mundo onde as pessoas vivem e se relacionam, isso se torna ainda mais bonito, né? Porque as experiências, essa ciência que a gente faz, ela é enriquecida pelas experiências das comunidades locais. Então, eu não vejo a hora de a gente conversar mais sobre isso. Obrigado. Obrigada, Ângelo. Nós estamos num momento da civilização, né, que nós podemos dizer, né? Existe um modelo civilizacional desmoronando, enquanto um outro modelo pulsa e pede para nascer. E nós que estamos dentro de escola, né, nós estamos muito perto desse novo modelo que pulsa. E daí a nossa tamanha responsabilidade de cuidar de todo, né, todo o território, né, resguardando essa nascente desse novo modelo que pulsa, justamente dando possibilidade para essa nova geração pensar, né, e se sensibilizar pelas questões que construímos até aqui, que não foi boa. Bom, mas é justamente isso que a gente quer ouvir dessa experiência do Vise com vocês, do que foi o projeto de vocês, por que vocês chegaram a esses temas, quão relevantes são esses temas dentro de cada comunidade, porque aqui a gente tem as 3 unidades representadas e cada unidade nossa está em uma comunidade específica. Então, nós temos a comunidade, a escola do VP, que a gente chama VP, que é o Vila Paralela, né? Então, está localizada aqui num bairro da Paralela, dentro de Salvador, então, numa área urbana. Nós temos o Vila Litoral Norte, está localizado justamente em um outro município, que é o de Camaçari, e tá bem, bem a vida litorânea. E nós temos a nossa mascotezinha mais nova, que é a unidade de Praia do Forte, uma outra comunidade dentro de um outro município, que é Mata de São João, e também tem ali suas questões, e todas elas conversam e dialogam com a Mata Atlântica. Então, vamos ver e ouvir o que é que os meninos trouxeram de aprendizagem que serve para a gente, o que a gente pode, e nós vivemos essa experiência de aprender com eles. Passo a palavra, então, vocês apresentam o projeto e falam um pouquinho deles, tá bom? A minha equipe, a gente decidiu fazer o nosso projeto do Vise sobre moda sustentável. A importância da moda ser sustentável é porque a indústria da moda, hoje em dia, está no ranking em 2º lugar de indústrias mais poluentes. A gente chegou nesse tema porque eu sou uma pessoa que gosta muito de moda e a gente pesquisou sobre vários temas. Entre esses temas, a gente foi pesquisar sobre a moda e a gente viu que tinha muitas pessoas falando sobre reciclagem. Muitas escolas fazendo sobre vestido de saco de lixo e muitas coisas assim. A gente decidiu falar sobre coisas diferentes, sobre algo que não é tão falado. A gente decidiu falar sobre a indústria dos tecidos, como são feitos aqueles tecidos, o que pode fazer para ser melhor para o meio ambiente. A gente pesquisou bastante, a gente viu que a moda hoje em dia
é muito poluente. O objetivo do nosso projeto é mostrar que a moda pode sim ser sustentável, reduzindo os impactos ambientais e também adotando medidas mais sustentáveis. Hoje em dia, tem muito descarte de tecido inadequado. Cerca de mais de 92 milhões de toneladas estão sendo descartadas de forma inadequada, né? A gente acha que isso pode melhorar quando você deixa de descartar esses tecidos e você compra mais tecidos sustentáveis, que foi o que a gente fez como nosso protótipo. A gente fez uma blusa, né, com um tecido de algodão cru, que é um tecido que a gente pesquisou para ver se ele era sustentável, pesquisamos bastante, e a gente viu que era uma boa opção. Só que ele não tem cor. Para isso, a gente decidiu pegar um corante, o corante chama tupi. Esse corante vem de uma planta leguminosa chamada índigo. Os preços do tecido e do corante são um pouco mais caros, porque hoje em dia não é tão buscados os tecidos sustentáveis, mas como tem uma demanda muito menor do que os tecidos convencionais, é melhor. Na verdade, a gente decidiu fazer com o algodão cru e esse tecido é mais caro. Por quê? Por conta da demanda. Os preços são mais altos. Aqui em Salvador, a gente não achou, a gente teve que buscar na internet, né? Comprar na internet. Então, isso é uma questão que a gente tinha que ver, porque esse tecido de poliéster que a gente usa geralmente demora 400 anos para se decompor. Já o tecido de algodão cru, que foi o que a gente mais pesquisou, demora cerca de meses a 1 ano. Então, é uma questão importante, porque quando você descarta, prejudica cada vez mais o meio ambiente. Então, o que puder fazer para melhorar, é melhor fazer. Bom, nosso projeto ele foi sobre a sustentabilidade no agro. A gente escolheu ele porque, desde sempre, no Brasil, o agro sempre foi muito importante. No ano passado, o agro contribuiu em 22% do PIB nacional. Então, é um tema muito importante, um tema que precisa ser debatido, porque ele abrange a sustentabilidade nos seus 3 aspectos principais: social, econômico e o ambiental. O projeto ele é relacionado ao cacau. Dentro do cacau, na produção de chocolate, se usa a amêndoa para a produção de chocolate, mas tem outros subprodutos que são descartados nessa fermentação e durante todo o processo. Então, o objetivo do projeto foi pegar um desses subprodutos, que é o mel de cacau, para a produção de outros produtos comercializáveis que podem ser vendidos pelos produtores, tanto médios quanto pequenos produtores. O mel de cacau ele pode originar. A gente fez primeiramente um estudo de caso de uma fazenda próxima a Ilhéus, em Uruçuca, aqui no sul da Bahia, na costa do cacau. Nessa fazenda, eles utilizam o mel de cacau para produzir geleia, licor e melaço. Então, a partir dessa análise metodológica que a gente fez, indo lá na fazenda, observando as etapas do ciclo produtivo, a gente estudou as condições de replicabilidade desse modelo para outros produtores, médios e pequenos produtores rurais, principalmente da região, porque o cacau é muito forte por lá. E, a partir do estudo, foi o que a gente concluiu que a pesquisa respondeu afirmativamente, porque com financiamentos do Banco do Nordeste e até pela própria renda anual dos médios produtores, é possível, sim, aplicar essa agroindustrialização do mel de cacau, implementando a agroindústria dentro da sua própria propriedade rural, mantendo a renda ali dentro. O projeto é muito importante, tanto relacionado para diversificar a renda do pequeno e do médio produtor rural, tanto para a valorização da economia local, que é o princípio da economia circular. A gente pega um produto que era completamente descartado pelos produtores. O mel de cacau, estima-se que 90% dos produtores descartavam o mel de cacau, descartam ainda, né, o mel de cacau no ciclo produtivo do cacau. E então o projeto pega um produto que não era usado na economia e agrega valor, circulando a economia. E também acelerando a valorização cultural da região. Porque você pode pegar receitas típicas da região para incrementar na produção dos produtos.
Então, é muito importante, o impacto social e o impacto econômico é muito importante para os produtores, mas também social, porque ele agrega todo ali um ciclo produtivo que está relacionado à cadeia do cacau. Obrigada. Primeiramente, o nosso projeto era sobre uma ecobarreira no recurso hídrico de Timantubi, mas tornou-se ineficiente porque a ecobarreira ela era para filtrar dejetos como lixos e outras sacolas plásticas, e a lagoa era meio que descartar esgoto. Então tornou-se ineficiente por essa causa. Então, a partir disso, resolvemos pegar outra parte e aprimorar, como a ameaça de extinção das preguiças. Estamos aprimorando... pegamos objetos... pegamos maneiras sustentáveis de como ajudar a ameaça de extinção da preguiça. Estamos tentando como uma ponte para a passarela entre as preguiças, como a meio de um fio. E também existe outra parte de outro fio para as preguiças, se caso subir um fio, existam um poste, aí esse poste há algo ao redor deles que impeçam as preguiças de subir no fio, e caso que elas subam no fio, se elas fossem na parte de alta tensão, há meio que um círculo girando que impossibilita elas de ir na parte de alta tensão e morrerem. Porque nesse ano, em 2025, cerca de 6 preguiças morreram eletrocutadas na nossa região. E também houve outros casos que não foram na justiça, mas que preguiças mortas, machucadas. Então é importante ressaltar essa maneira. E também a outra parte sobre as pontes. As pontes, na nossa região, há também pontes para a passarela de animais, mas de pequenos portes, como micos e outros animais que também não sei o nome. Mas também as preguiças estão morrendo atropeladas na estrada do coco, na nossa região. Então, resolvemos aprimorar e implantar um projeto de cordas suspensas de uma parte para o outro para possibilitar as preguiças de irem de um lado ao outro para uma mais variabilidade das genéticas das preguiças. Porque caso uma preguiça fique em uma parte do mato e a outra em outra floresta, e há meio que um vão, que é algo que impeça elas ir de um lado para o outro, acontece meio que essas duas preguiças no círculo migratório, e também não só no migratório, como no reprodutivo, elas não podem se reproduzir, e elas buscam outros parceiros, que caso esses outros parceiros se tornam meio que um vínculo maior. Aí nessa parte, os filhos das preguiças e também os descendentes ficam com uma vulnerabilidade menor, com doenças e outras coisas também. Então, esse é a nossa causa. E também queremos conscientizar sobre o reflorestamento de algumas árvores que estão sobre risco de extinção, e também não só risco de extinção, como outras, como Imbaúba, como Pau-Pombo. Mas destacamos sobre as árvores em risco de extinção porque elas estão sendo caçadas na marcenaria, como a jacarandá da Bahia, a do Cristófilo imperialis, que é mais conhecida como árvore do imperador. Então, e também há outras árvores que têm um baixo... Caso você casse elas demoram para se regenerar, como a fruta do imperador, que é uma árvore que está sendo em falta por causa disso também. Então, essa é a ideia do nosso projeto, sobre cuidar da espécie da preguiça de coleira da nossa região, porque cerca de 1.000 exemplares estão na nossa região, da Mata de São João da Bahia. Então, essa é a importância. Muito bem, muito bem.
Nesse momento que vocês estudam, né, vocês criaram um foco e buscaram, e está evidente aqui para a gente o quanto que vocês se debruçaram sobre a questão e pesquisaram e trouxeram possibilidades, né, possibilidades. A gente hoje tem, né, dentro da escola, nasce aí o nosso núcleo de IC, que é o núcleo de iniciação científica, que tem o objetivo de pegar esses projetos que são disparados através do VISE, né, e continuar, né, envolvendo vocês para aprofundar mais a pesquisa, e vocês percebem que, ao pesquisar um determinado fator, vocês se deparam com outros tantos fatores que também podem ser pesquisados e que pode exigir de vocês uma ação, né, mais efetiva, inclusive até, né, tirando vocês de um foco de uma questão e indo para outras questões, né? Isso a gente já começa a ver aqui do movimento, né? Ao estudar a preguiça, a gente também começa a ver que a preguiça precisa de determinadas árvores que também começam a ficar em extinção. Então, não adianta eu cuidar da preguiça, se eu não cuidar dessas árvores, elas não vão conseguir. Então, essa questão, percebe-se que, né, o mundo ele é todo bem interligado e que uma ação num determinado local reverbera em outros locais. Então, quando a gente cuida bem do local onde exige de nós, porque estamos ali, tanto no local como neste tempo, reverbera em outros locais e em outros tempos. Tá? Então, nós não vivemos só para nós, não é? Nós vivemos também para a nossa espécie e vivemos também para cuidar das outras espécies, até porque a nossa espécie tem essa responsabilidade, porque nós trazemos em nós a possibilidade de aprender e a produzir conhecimento e corresponder para poder cuidar de nós e dos outros, né? E fica aqui muito claro. Agora, eu gostaria que a gente tenha um auditório pela primeira vez, né? O nosso podcast é de auditório, então alguém que queira fazer alguma pergunta para os meninos, como também fica aberto para Ângelo, né? Nesse pensamento que ele já tem de produzir ciência, né? O que de contribuição para... Enquanto a gente arruma alguém da plateia, só vou fazer um comentário no trabalho de vocês, que é muito interessante. Eu acho que vocês estão de parabéns à escola e vocês por participarem de uma iniciação científica. E eu acho que é uma coisa que vocês devem ter reparado ou vão reparar na vida de vocês, que a questão de ciência não se trata de achar uma resposta certa. A questão mais importante da ciência, que é o que vocês estão vivenciando, é saber observar as coisas e saber ser crítico e fazer perguntas. Isso é um bom cientista. Né? Então, a ciência, a parte mais importante de um projeto acadêmico, de um projeto de pesquisa, é a observação de padrões da natureza e a formulação das perguntas. Por que a natureza funciona de certa forma e não de outra? Né? Então, isso que é importante. Né? Os temas, como vocês mostraram, são diversos e são, né, importantes por natureza, mas a questão que mais se destaca em projetos bons, né, em qualidade de projetos, é isso, é a observação e as perguntas que vocês estão fazendo. Tá? Então vocês estão de parabéns. Eu queria saber se durante o estudo foi pesquisado sobre a relação dos investimentos, se realmente é viável para pequenos e médios produtores, se eles realmente conseguem fazer isso da maneira econômica. Você está fazendo a pergunta para que projeto específico? Para o projeto do cacau. Do cacau. Isso. Bom, sim, foi. A princípio, estudando as rendas médias de um pequeno e de um médio produtor, na verdade, deixa eu estabelecer. Primeiro, a gente fez uma estimativa de que, para implementar a agroindústria dentro da propriedade rural, aí a gente fez uma tabela estimando 2 gastos. Unidades que têm uma estrutura industrial prévia, seja um galpão ou algo assim que já esteja prévio na fazenda, e aquelas que precisam começar do zero. A partir dessas duas métricas, a gente estabeleceu que apenas um médio produtor conseguiria arcar com os custos de implementar uma agroindústria na sua propriedade rural. Só que, para ampliar para o pequeno produtor, a gente observou
que tem um fundo disponibilizado pelo Banco do Nordeste, que são créditos agrícolas. Então, o pequeno produtor, ele pode, a partir do crédito agrícola dele, é o Pronamp mais alimentos. A partir do Pronamp mais alimentos, ele consegue um crédito de até R$250 mil para poder investir em inovação, em desenvolvimento industrial relacionados ao agro. Porque o objetivo do FNE, né, é a democratização dos investimentos produtivos na área rural. Então, a partir disso, o único requisito é o produtor ter o CAF ativo, que é o Cadastro da Agricultura Familiar. A partir dele tendo esse CAF ativo, que ele tira com a própria prefeitura, o acesso é livre, não tem custo, ele consegue ter acesso a esse investimento. E aí, tendo acesso a esse investimento, tanto ele quanto o médio produtor conseguem aumentar exponencialmente sua renda a partir da diversificação produtiva. Respondido? Boa tarde a todos e todas. Professor Neirud, a unidade Vila Paralela, professor do projeto de vida. Eu quero fazer uma pergunta para Ângelo, mas os meninos e a própria Selma também podem participar. Quando a gente fala sobre sustentabilidade, quando a gente fala com o meio ambiente, a gente sempre pensa algo... A gente sempre, quando vai discursar ou tratar, algo distante, algo longe, algo que não tem a ver comigo, com a minha casa, que não tem a ver com as minhas práticas de transporte, que não tem a ver com as minhas práticas de me alimentar, que não tem a ver com a forma com que eu conduzo a minha casa, como que eu descarto o lixo dentro da minha casa, ou que eu deixo de produzir a quantidade que eu produzo. Ou seja, a gente faz um discurso que ele é um discurso distante, mas que a gente não efetiva. E aí eu tenho usado uma palavra, né, na terminologia, a ideia de que a gente precisa se converter, né, numa conversão, né, num processo de reverter a direção que está caminhando e caminhar numa outra direção, que não basta apenas a sustentabilidade, mas é preciso pensar numa cultura de regeneração. Né? Se todos nós nos transformássemos em pessoas sustentáveis a partir de amanhã, a gente mesmo assim não evitaria uma catástrofe, consequência da nossa irresponsabilidade com o meio ambiente, conosco mesmo e com o planeta nas últimas décadas, né? Então, não basta apenas nós nos tornarmos sustentáveis, é preciso que nós nos tornemos pessoas regenerativas em todos os nossos passos e atos, né? Como que a gente consegue pensar isso a partir de uma prática com jovens, com pessoas de qualquer idade, com adolescentes, que nós passemos a pensar, né, de forma sustentável, de forma regenerativa, e que isso seja de fato aplicável e que a gente consiga realizar isso nas nossas vidas, no nosso cotidiano? Obrigado pela pergunta. Bom, eu acho que a gente não consegue converter todos, né? E nem talvez precisamos ser convertidos, né? A sermos pessoas socialmente responsáveis, socialmente ativas, né? Eu acho que a gente, como educadores, a gente faz o nosso papel para inspirar, como, né, foi falado hoje de manhã, a gente precisa inspirar a juventude a se questionar, a achar soluções novas para problemas antigos, né? Mas eu acho que, atualmente, com o poder que a gente tem de comunicar de comunicação em massa, e comunicação que eu falo em massa é para o público que está aqui, é para a sociedade em geral, né? E de mostrar para as pessoas que ser sustentável não é incompatível com as nossas vidas, como você falou muito bem, né? Eu não preciso parar de comer carne para tentar salvar o mundo. Eu posso ainda ter um carro e tentar, né, ser ambientalmente responsável de outras formas, da forma que eu conseguir, né, realizar. Então, eu tenho visto isso para a área de ciências do mar. Eu vou dar um exemplo. Na área de ciências do mar, a gente fala muito sobre os oceanos, a importância que os oceanos têm na absorção de gases estufa no planeta, a importância que o oceano tem para absorver o excesso de calor que está na atmosfera, né? A importância que o oceano tem na biogeoquímica e na produção de alimento no planeta. E isso, antigamente, como eu falei no início, era restrito a papéis científicos, a textos complexos, e hoje está se transformando rapidamente em cultura oceânica, né? Inclusive, não sei se vocês viram, o Brasil foi o primeiro a implementar oficialmente a cultura oceânica no currículo escolar,
né? Então, os futuros jovens vão começar desde cedo a aprender a importância do oceano e aprender que o oceano é um espaço de resistência, como você falou, de regeneração do planeta, porque é um ecossistema muito importante no planeta. Então, eu acho que a capacidade que esses jovens têm hoje de se comunicar através das redes sociais e de alcançar milhões, bilhões de pessoas através de tópicos de relevância que trazem a atenção de pessoas do mundo inteiro para tópicos de relevância, eu acho que isso é uma maneira interessante de atuar, de começar esse caminho. Vocês verem a Greta Thunberg, né, que era uma jovem de 15 anos que revolucionou a forma que jovens lidavam com a questão do clima. Ela alcançou massas, milhões de pessoas ao redor do mundo sobre um tópico que ninguém falava, que era a emissão de gases de estufa. Né? Ela mudou o nosso modo de viver? Não. Né? Ela não mudou a sociedade, é muito difícil. Essa engrenagem é muito mais complexa do que a gente pensa. Mas ela mexeu uma pedra, ela levantou um tema importante e trouxe um tema importante para a nossa vida. O tema que vocês estão pesquisando, a poluição por plástico, né, o descarte de plástico nos oceanos, no nosso planeta, nós temos plásticos hoje em todos os lugares do planeta e dentro de nós, né, microplásticos. É um tema que está alcançando relevância porque o plástico sempre foi um problema por décadas que ninguém conseguiu resolver, né, ainda hoje. Então, o simples fato que esses temas estão circulando de uma maneira mais constante, né, e mais pervasiva, alcançando mais pessoas e fazendo 1 ou 2 jovens aqui optar por não usar um canudo plástico, isso é uma mudança de longo prazo, mas é uma mudança. Né? A gente vê as discussões sobre perda de florestas, restauração, que você falou muito bem, né? A questão importante de restauração florestal, restauração de ecossistemas para alcançar, né, níveis de emissão, de reduzir níveis de emissão de gases de estufa no planeta. Né? A questão de uso, como eu falei há pouco, de uso de comunidades tradicionais em processos de restauração e de conservação de biomas no Brasil e no mundo. Né? Então, eu concordo contigo, acho que como a gente fala, a gente vê ainda hoje, né, o outro lado da história, o lado negativo, o lado da descrença, o lado do consumo desenfreado, desnecessário e do não preciso da natureza, eu preciso de desenvolvimento, e que a natureza é como se fosse uma barreira para algum tipo de desenvolvimento. E eu acho que isso está mudando. Eu quero acreditar que o que prevalece, né, e que eu acho que os jovens veem isso, eu acho com mais clareza, o que prevalece é que a natureza, né, nós, como seres humanos, a sociedade e a natureza, a gente caminha em conjunto e a gente vai precisar ainda mais da natureza no futuro. Então, eu acho que o simples, né, para resumir, o simples fato de que esse debate está presente de maneira mais forte e constante nas nossas vidas já é um caminho que a gente está percorrendo de maneira acertada. Se a gente vai passar dificuldade no futuro, a gente vai. Né? Os jovens vão viver um mundo diferente. Né? Então, nós, adultos, temos que pensar também no legado, na herança que os jovens vão herdar de mundo daqui para frente. Né? Nossos filhos, nossos netos vão herdar um mundo bem diferente, mais difícil, mais desafiador climaticamente falando, né? Ecologicamente falando. Isso é fato. Mas, felizmente, esses jovens vão vir também com uma outra bagagem para enfrentar esses problemas. Né? Então, eu acho que o tempo vai dizer, né, o que a gente vai, né, o que a gente está criando, o que a gente está construindo para o futuro. Outra consideração, entendendo a escola como um meio, né, e essa atitude regenerativa do espaço da escola como um meio de aprendizado social, nós temos outras questões que geram muito impacto, que nós discutimos bastante. O lugar ocupado na relação professor e estudante, né? Esse lugar do professor que outrora foi o detentor de um saber já adquirido e do estudante como aquele que recebe este saber. Essa autoridade foi construída assim, e hoje, né, numa nova versão, né, este profissional
que está a serviço dessa construção de saberes. Então, portanto, né, a compreensão de que ele não é detentor de saber, porém ele tem uma sabedoria sobre como aprender, tá? Que também ocupa um outro lugar. E então regenerar essa figura de autoridade sobre outra perspectiva também é um grande desafio nosso dentro desse ambiente escolar, que vai nos permitir aprender, né, a conviver, reaprender a conviver dentro dessa condução de um mundo tão acirrado no individualismo. Então, essa reconstrução desse lugar coletivo é também, né, um movimento de ação, de regeneração desse espaço de aprendizado coletivo que é a escola, né? E outra também, a escola não pode ensinar o que ela não é, tá? Então, aqui também a gente tem esse cuidado. Se nós estamos falando de cuidado, que nós estamos vizinhos, ou nós estamos vizinhos, não, nós estamos dentro da Mata Atlântica. Então, dentro da Mata Atlântica, aqui passa, certo, um córrego. Então, a gente não poderia descartar a nossa rede de esgoto sem que a gente tratasse a água e devolvesse para o ambiente a água tratada. E a gente faz isso. Tá? Então, não é só a gente desenvolver uma reflexão enquanto estudante, mas a escola precisa ser esse espaço que também se compromete com isso. A mesma coisa da energia, né? Hoje a gente tem placa solar porque a gente entende que é o melhor que a gente possa fazer, o tratamento da nossa água, mesmo da água que a gente toma, e mais ainda do respeito aos trabalhos, né, e as funções aqui de limpeza e de uso de recursos. Quantas coisas e projetos nós deixamos de fazer por conta de a gente não produzir tanto lixo e onde que a gente descarta esses lixos. Então, são situações como essa do nosso cotidiano que cada vez mais a gente precisa fazer e nos conscientizar que ainda temos muito das nossas ações, ainda é um pouco responsável por essa convivência mais sustentável, né? E a gente sempre diz assim, olha para o nosso corpo e vê quanto que a gente não gasta energia à toa, né? A gente foi feito para não produzir resíduos que permaneçam, né? Que eles rapidamente, os resíduos que o nosso corpo biologicamente produz, ele de fato, né? Ele cumpre o ciclo do reaproveitamento, da regeneratividade e de tudo mais. Bom, então eu compreendo que esse é um dos exercícios que também nos coloca nessa posição de agentes, né? Alguma outra questão? Eu posso falar rapidinho? Eu queria trazer uma pergunta, e aí eu queria perguntar para você diretamente, nosso Explorer, mas também queria perguntar para os meninos que estão aqui representando, todos os alunos. Quando a gente fala sobre imergir assim, né, dentro de uma realidade, na floresta, você sai de uma cidade e você fala assim, parece muito distante, mas está ali do lado. Então eu queria perguntar para vocês, e eu queria começar de você também, é o seguinte, qual foi o maior aprendizado, a maior experiência que talvez tenha marcado tanto você nessa sua vida de Explorer e que você possa compartilhar com a gente e que tenha trazido aprendizado para a sua vida, assim como vocês, meninos, também dentro desse processo de Vila Science que vocês estão vivendo, o que marcou? Que foi tão expressivo, tão importante, que vocês podem dizer que esse momento agregou muito assim na vida de vocês? Bom, pergunta muito legal. Eu acho que quando eu estava planejando a minha primeira expedição na costa da Amazônia, como eu estava trabalhando na costa, a primeira coisa que eu olhei foi uma tábua de maré para ver os horários que eu ia conseguir trabalhar, porque a gente ia pegar um barco, pegamos um barco em Macapá e navegamos pela foz do Rio Amazonas para fazer a expedição, visitando os manguezais e as vilas pela costa do Amapá, em direção ao norte, em direção ao Oiapoque, né, ao norte do Brasil. E eu peguei alguns contatos, obviamente, locais lá em Amapá, no Amapá, para preparar a expedição, e eu tinha preparado uma tábua de maré e um programa, né, de viagem, né, um programa de trabalho. Nós vivemos num barco, né, obviamente lá tudo é por via fluvial, então moramos num barco, todo mundo dormindo em redes, contratamos cozinheiros, né, uma embarcação e tudo. Então, assim, eu estava com aquele plano já ideal na minha cabeça. E depois que a expedição começa, que você está lá, a coisa obviamente muda, né? A dinâmica é diferente do que você pensava. Você está
exposto ao mar, exposto ao tempo, exposto a muitos mosquitos, né? E é isso, você está na vida selvagem. E uma coisa que me marcou muito, e que os livros não me ensinaram, né? Os vários anos de estudo em oceanografia não me ensinaram, é que a previsão de marés que existe da Marinha, ela não serve para a costa do Amapá, porque ninguém tem instrumentos lá para medir exatamente a hora da maré. E lá existem outros fatores de correntes e de marés, a pororoca própria, uma onda causada por marés, que ela ocorre e os marinheiros eles só trabalham depois que a pororoca passa, que essa onda passa. Então, quando a maré está muito seca na Amazônia, na costa da Amazônia, quando a maré vira, ou seja, que ela começa a encher, começa a subir, essa onda vem. E nessa hora, o barco tem que estar protegido em algum canal, porque se ele estiver navegando em uma área aberta, corre o risco dele virar e a gente ter um acidente sério. Então, toda a nossa dinâmica era acordar e perguntar que horas que a pororoca vai passar. E o capitão do barco ele olhava para o mar e falava: a pororoca vai ser tal hora. E eu olhava e falava: nossa, como que, né? Como que a experiência, né, dele virava. Então isso foi para mim uma coisa muito transformadora. Eu peguei minha tábua de maré e falei: vou esquecer isso aqui, vou perguntar para ele que horas que nós vamos trabalhar amanhã, que vai ser mais seguro. Então acho que foi uma coisa muito legal, né, de fazer esse contato, de aprender com eles como que era o ambiente que eles vivem. Então isso para mim foi muito legal. Eu acho que uma coisa que me marcou muito no meu projeto foi quando eu comecei mesmo a pesquisar, e porque era um tópico que eu nunca tinha visto. Então, quando eu parei para ver, quando eu vi que tipo, o poliéster demora 400 anos para se decompor, eu fiquei tipo, como isso está acontecendo? Como é que a gente continua fazendo isso com o meio ambiente? E poder estar ajudando o meio ambiente a ficar cada vez melhor, até para a gente mesmo, é uma coisa muito legal, é uma coisa muito boa, e foi uma coisa que me marcou bastante. Eu acho que o que mais me marcou no projeto foi quando a gente começou a pesquisar, porque acaba que, assim, não vou dizer todo mundo, mas a maioria das pessoas não tem noção da realidade produtiva dos produtores rurais, e que, assim, que eles podem passar por alguma dificuldade de retorno financeiro, e seja de baixa da produtividade, ou seja, qualquer coisa. Então, principalmente por ter sido um assunto que eu tenho me interessado mais ultimamente, essa coisa da cacaicultura. Então, ver essa realidade produtiva e ver que, assim, acaba que a gente estudou o sul da Bahia, mas é um problema estrutural. A falta de tecnologia dos produtores, a falta de conhecimento técnico, de democratização desse conhecimento. Então, acaba que ver isso aí foi muito, assim, tipo, virar a chave, sabe? Abrir os olhos para essa realidade que a gente não conhecia aqui na cidade. O que marcou, o que foi mais marcante para mim durante essa aventura, né, foi que quando começamos a pesquisar, vimos que há cerca de 1.000 exemplares de preguiça de coleira na região. Aí isso marcou muito para nós. Aí nós ficamos chocados com esse fato, né? E ficamos, a partir disso, resolvemos implantar nossos protótipos. Mas antes disso, a gente ficou chocado. E não só as preguiças de coleira estão correndo risco, também como vários outros animais. Então, nossa medida é muito importante para esse tipo de situação. Tem uma coisa que é importante, que é a partir de um gesto de alguém, né? Então, fica claro também para nós, né, dessa aprendizagem também que tivemos e que temos cotidianamente, mas quando existem alguns projetos que também nos desafiam a sair do nosso lugar de conforto, né, que é a sala de aula previsível, os meninos esperando os professores entrando e cumprindo os seus programas. Quando a gente parte para um outro movimento, a vulnerabilidade, né, passa a ser nosso companheiro, né, e também a necessidade de pessoas com atitudes para. Então, a gente percebe que, né, o movimento ele inicia com alguns, e esses alguns puxam outros, e aí a gente começa. Então, no nosso aprendizado, a gente destaca alguns professores, profissionais, que tomam para si o levante, né? Diz assim,
daqui que eu toco, né? Nós tivemos no Vise alguns protagonistas desse jeito, né? Então, os 3 professores que se destacam aí, que é o Caribé, o Alexandre, o Baiense, né? E depois toda a equipe de professores, a gente tem 2 professoras, que é a Bárbara, lá na Praia do Forte, e Maíra vai me ajudar para o nome da outra professora também, que foram professores que lá na Praia do Forte também tomaram a dianteira desse, né, desse movimento. E uma vez que alguém diz, né, toca, me dá aqui que eu toco, as coisas começam a acontecer. Então, é de uma atitude ou de uma iniciativa ou de uma sensibilidade, de um olhar mais apurado para algo e dizer assim, poxa, é só aquilo mesmo, eu quero saber mais sobre isso, e a atitude de ir lá e saber movimenta muitas outras pessoas em torno disso. Então, a gente acredita que sim, e principalmente quando a gente também uma desconstrução da escola, né, da cultura escolar, a crença do protagonismo do estudante, quando a gente joga alguma coisa na mão de vocês e acredita de que vocês serão capazes de, vocês nos surpreendem sempre. Então, vocês entregam muito mais da nossa expectativa sobre. Isso também nos ensina, então tem a ver, né, o que nós aprendemos com nossos filhos e com os nossos alunos, isso nos ensina o quão pouco a gente acredita tanto, né, nas novas gerações e nos ensina a acreditar mais. E vocês têm nos ensinado bastante isso. Eu tenho certeza que os pais de vocês, tem muitos pais aqui conosco, né, garantindo, não basta só no cotidiano, mas nessa hora que vocês estão ocupando um lugar de destaque, porque vocês fizeram uma coisa que fez bastante sentido, né, e por isso que vocês estão aqui, e vocês estão representando tantos outros colegas que também se apresentaram muito bem, tá? E com certeza vão assistir vocês e dizer assim, eu faço parte desta comunidade, eu faço parte de projetos como esse, e o que a gente quer é que não morra, né? É que continue reverberando em vocês, que um pequeno movimento que vocês fazem, o quanto de pessoas, né, vocês convocam para isso e quanta visibilidade vocês dão a questões, né, do nosso cotidiano invisíveis e que depois retorna para a gente com um déficit muito grande, né, na nossa responsabilidade enquanto seres humanos. E desconstrói aquela ideia que a nossa vida, né, ela é nossa. Tudo que a gente faz aqui é para que a gente possa usufruir, né? Enquanto espécie humana, se a gente pensa nisso, né, a gente não avança. Porque muitas das coisas que nós fazemos hoje, nós não viveremos. E isso tem que ser o de melhor que a gente pode pensar, né? O retorno disso é para muito mais além do que a nossa própria vida, né? Isso precisa ficar claro, né? Estava tudo aqui e nós chegamos e ficará, e as coisas ficarão e nós vamos, né? E nós precisamos garantir a vida para todos os outros que estão dependendo de nós para viver, né? As outras gerações que estão aí atrás, assim como as gerações que nos trouxeram até aqui, nós precisamos agradecê-las por estarmos aqui. E mesmo com todo o estrago que nós já fizemos, e nós vamos ter que aprender, né, a desfazer esses estragos, ou pelo menos daqui por diante, né, a gente preservar para que outros seres humanos possam vir, não é? Essa é uma responsabilidade nossa enquanto espécie, tá? E vai muito mais além do que a minha qualidade de vida, né? A qualidade de vida, né, da vida, né? A gente precisa dar qualidade à vida e cuidar da vida, independente do tempo e do lugar e de quem é essa vida. Então, essa reflexão para a gente. Bom, eu vou passar para os últimos, né, as últimas palavras, e quero aqui também ter a minha palavra como última. Um agradecimento imenso a toda a equipe de professores, um agradecimento imenso a essa equipe de estudantes, a esses estudantes que topam fazer e faz bem feito, e faz dentro da excelência que o Vila busca,
certo? Em todos nós, né? A Vila não deixa a gente esquecer nunca, né, de que a gente precisa atuar com excelência, porque educação de qualidade é, né, uma responsabilidade primária nossa. A excelência é o que a gente quer alcançar e atingir. Então, agradeço aqui e as famílias também por essa confiança e credibilidade que nos faz mais forte naquilo que a gente quer propor para os meninos, e isso é só o começo. Novamente, obrigado. Né? Eu acho que o papo foi excelente. Eu acho que os estudantes estão de parabéns e vocês têm as questões, você mesmo falou agora sobre uma questão muito impressionante que fica na minha cabeça, né? Por que as pessoas fazem as escolhas que elas fazem se essa escolha não tem sentido nenhum, né? Então, e é isso, né? A vida, né? Acho que a gente olha, e eu falo muito isso, eu tenho uma disciplina de filosofia da ciência na universidade, e é isso que eu pergunto para os estudantes, fala, gente, por que se a gente tem tanto conhecimento científico de um lado, por que esse conhecimento não está automaticamente na cabeça de todo mundo, de todas as pessoas, né? Aonde a gente falha? A gente está falhando na comunicação, a gente está falhando na educação, a gente está falhando em que momento? E é um debate longo, né, que a gente não tem tempo de pensar, mas eu acho que vocês vão crescer com isso, vocês estão vendo, né? A questão de produção de alimento, produção de lixo, produção, conservação. Então, assim, tem tantas questões atuais e relevantes que vocês podem trabalhar, vocês podem indagar e repito, o mais importante que vocês estão fazendo, vocês já estão fazendo. É perguntando, é observando e perguntando. Tá? Então, eu fico muito feliz que o colégio, parabenizo o colégio por essa ação de produzir cidadãos, né, críticos, né, que têm voz. Né? Vocês estão de muito parabéns e foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Algum agradecimento? Vocês? Bom, então a gente pode encerrar aqui o nosso podcast, né, Podcast Vila, e que tem, né, uma vertente, o encontro temático. Esse encontro temático foi inicialmente pensado justamente na nossa relação com a família, mas o quanto que ele está avançando, a gente pensou em ter 2 encontros temáticos por ano, nós já estamos no segundo e ainda estamos no primeiro semestre, então com certeza teremos muito mais, com temas bastante relevantes. Esse é um tema que marca também a nossa passagem aí na Semana do Meio Ambiente. O próprio Vise, ele era um projeto que era o Vila Green, e para a gente mudar isso, o Vise trouxe para ele também as questões ambientais. A gente percebe que dentro dos projetos dos meninos, a questão ambiental veio muito, né, com muito volume, então foram 100 e poucos projetos aqui, 120, no litoral 52 projetos, e em IPF 20 e poucos projetos. Né? Desses, com o nosso grupo de IC, a gente pretende que muitos deles caminhem para que o ano que vem vocês apresentem os mesmos projetos, já com alguns números de intervenção de vocês e ampliando o conhecimento de vocês acerca do que vocês se dedicaram para estudar. Espero que isso faça parte ainda, né, de uma bandeira de vida de vocês, porque também aqui a gente desenvolve, né, é a partir de agora que a gente começa a desenvolver, até desde da educação infantil, o nosso projeto de vida e viver com propósito. Viemos cumprir algo que precisamos cumprir, e isso vai se revelando no nosso trajeto de vida, e se estivermos bastante atentos a ele, nós vamos rapidamente identificar para que nós viemos e o que a vida espera de cada um de nós, seres únicos, mas que vieram para fazer diferença e garantir, né, que a vida se realize em qualquer tempo, em qualquer lugar. Então, agradeço a vocês que estão aqui como plateia. Nós gostamos de ter vocês como plateia, porque a gente fala para alguém, tá? E para vocês que estão em casa, a gente agradece a audiência. Fique conosco, nós teremos outros encontros temáticos e continuem com essas discussões em casa, abram as discussões do o que podemos fazer na nossa vida cotidiana, tá? Para impactar positivamente nessa regeneração, né? Nessa capacidade da gente regenerar e da gente viver melhor. Então, o que você pode fazer aí,
da sua casa, com a sua família, agora, hoje, para que a gente melhore a vida, né, na Terra, no mundo, no espaço. A gente não está falando nem mais de Terra, né? A gente tem que cuidar de todo o universo. Obrigada.